uma boa noite para você que está ligado na programação da TV Canção Nova. Estamos começando o nosso programa Em Pauta, esse nosso encontro semanal aqui na TV Canção Nova. Um abraço a você que está em todo o Brasil, também em outros países da América Latina, Estados Unidos e, é claro, a partir de Portugal, não é? Ao norte da África, enfim, você que está acompanhando a Canção Nova em todos os cantos e recantos desse Brasil e muito afora. Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos conversar nesta noite sobre um tema realmente importante, atual, polêmico, mas que vale a pena nós conversarmos aqui no nosso programa. Para isso, nós vamos ter a nossa matéria inicial sobre este tema, turbinação estética e o preço da vaidade. Acompanhe, por favor. Na antiguidade se valorizava somente o espírito, desprezando-se o corpo humano. Hoje, corre-se o risco do contrário. Com o avanço da medicina e da biomedicina, as pessoas cada vez mais têm oportunidades de mudarem o seu corpo. O futuro promete admiração, com equipamentos que ultrapassam limites e que podem substituir quase tudo no corpo através de próteses. Por outro lado, a fé cristã sempre viu no corpo uma bela obra de Deus. O homem é uma unidade de corpo e alma. O corpo é tão importante que no mistério da encarnação do Verbo Divino, o Filho de Deus assumiu a nossa carne. Por isso, a Igreja entende a grandeza do corpo humano e a necessidade de valorizá-lo e de protegê-lo desde a gestação materna. Turbinação estética e o preço da vaidade, no Em Pauta desta noite. Aí, rapidamente, só para você se situar razoavelmente no nosso tema, e agora, a partir dos nossos estúdios aqui em Belo Horizonte, estamos na Avenida Isabel Bueno, número 400, aqui no Jaraguá, é o endereço da TV Canção Nova, em Minas Gerais. O nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da Editora Voz e doutor em Teologia. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Finalmente nós nos deparamos com um tema realmente bonito, não é? A estética, né? Eu estou até curioso para ver quais as perguntas que você vai lançar para mim e para o nosso convidado. Tá certo, Frei Moser. E para isso nós temos aqui a presença do professor Douglas Garcia Alves Júnior. Ele é doutor em filosofia com ênfase em estética pela Universidade Federal de Ouro Preto. Ouro Preto já é bonita por natureza, não é verdade? E tanto bem faz aqueles que se dirigem àquela cidade, mas uma cidade que ganhou renome internacional. Professor Douglas, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Tá certo. Professor, aqui já tem uma primeira questão que nós queremos abordar e que tem de fato assolado aí o nosso país, especialmente as mulheres, que foi justamente esse problema com a chamada questão do silicone, né? Diante dos procedimentos estéticos, mais particularmente aí as próteses, né? Aos implantes de silicone. Então nós tivemos aí um problema bastante sério, um número de mulheres, aproximadamente aí 25 mil mulheres, não é? Colocaram uma prótese de silicone que não tinha uma boa qualidade, acabou estourando e isso acabou vindo à tona e aí então se formou uma grande confusão a questão. Então daqui a pergunta inicial, em que consiste, por favor, professor, esse tipo de prótese aí que nós estamos falando, mas qual é a razão que chama mais atenção num momento como este, por favor? Bem, a prótese, né, funciona como uma extensão, quer dizer, eu estou falando em termos filosóficos, não em termos especialista em medicina, que eu não sou, não é? Mas toda a prótese, no seu conceito, né, vamos dizer assim, na sua noção básica, é uma extensão do nosso corpo, né? Uhum. É uma extensão da qual se espera um rendimento, um certo... por exemplo, os óculos, né, que eu estou usando, eles são uma prótese, quer dizer, então, e por aí vai, né? Nós temos uma série de próteses que nós usamos, das mais variadas formas. Tudo aquilo que aumenta o desempenho dos nossos órgãos vitais.
A coisa começa a ficar mais complicada quando essas próteses elas vão trazendo mais riscos à saúde e vão trazendo também mais dúvidas, mais ansiedades com relação à definição de quem nós somos, a definição da nossa própria identidade. Dessa forma, esse recente episódio, né, que atingiu vários países, Exato. na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, né, porque as próteses eram fabricadas na França e foram exportadas para diversos países, ele revela não só um problema de saúde pública, não é? Que efetivamente mas também uma questão atual quanto à relação que nós temos com isso que já é antigo, quer dizer, a nossa relação com extensões do nosso corpo, extensões essas que agora adquirem uma dimensão que não havia no passado. Verdade. Agora, e aí que está, você que talvez esteja nos acompanhando, deve estar pensando, bom, vocês vão entrar do ponto de vista médico, verificar o momento de se colocar uma prótese ou não pôr, quais dificuldades isso resulta aqui ou ali. Não, nós não vamos entrar nessa questão médica, isso seria um outro programa. Aqui nós queremos conversar sobre as decorrências justamente deste boom que tem acontecido, que é o tema do nosso programa, essa verdadeira turbinação estética. Porque uma coisa, Frei Antônio Moser, é reparar que hoje o Brasil está na ponta, não é, no tocante às cirurgias plásticas, e diga-se de passagem, inclusive aí com esse parênteses da questão das próteses, né? As mulheres normalmente aumentam o seu seio através das próteses e assim por diante, por uma questão estética. Mas aqui nos convém conversar justamente sobre esse procedimento, ou seja, existe uma intervenção terapêutica do ponto de vista terapêutica, corretiva, e do outro lado uma intervenção pura e simplesmente estética. Acho que valeria a pena, do ponto de vista ético, a gente começar a colocar aí a diferença de uma coisa e outra, não é verdade? É uma distinção fundamental. Em primeiro lugar, todos nós somos portadores de algum defeito. Por exemplo, ele já observou, né, nós estamos com uma prótese que chamamos de óculos. Muito bem. Uma pessoa perdeu um braço, uma mão, etc., tentar um implante, não é? Nada digamos, contra, desde que se tenha a segurança, pessoas competentes, uma perna. Tantas próteses são necessárias. Inclusive, em termos de seio, uma coisa que me impactou muito no passado, né, de uma pessoa, uma moça, muito jovenzinha, mas tinha uns seios tão grandes que ela começou a se sentir o peso do seio na própria coluna. Então, eu mesmo falei, não, você tem que procurar um médico para reduzir o seu seio. Não é possível, porque prejudicava a sua saúde. Ou seja, é uma intervenção corretiva. E assim nós teríamos tantas intervenções corretivas. Mas, no fundo, nós vivemos interferindo no nosso corpo. Por exemplo, cortamos o cabelo, cortamos as unhas, fazemos a barba e assim por diante. São intervenções. Até aí, tudo bem, corretivo. Por outro lado, vem o que é meramente estético. De novo, não é que nós vamos condenar o estético. A beleza é uma manifestação de Deus. Então, se nós pudermos aprimorar, não é? Vamos supor assim, ou as nossas unhas, ou então o nosso rosto, aí começa, primeiro, a motivação, a necessidade, a conveniência. O nosso professor já chamou a atenção, riscos de saúde, compensa, não compensa. Ou seja, tem que ponderar muito bem. E, infelizmente, o que tem ocorrido é que a prótese, ela se tornou primordialmente uma indústria. Existe toda uma corrente, não, o seu nariz é ligeiramente torto, você tem que fazer uma cirurgia. Não, a sua orelha não é lá essa grande coisa. Ou seja, há uma especialidade que se chama levar o paciente a ser cliente. Não é? Não, porque não está bem, sabe? Você tem que corrigir. Então, nós temos que estar muito atentos para não cair na meramente vaidade. Por exemplo, no rosto de certas pessoas, você percebe tudo repuxado, uma vez, duas vezes, e não só o rosto de cima, né? Mas vários rostos. Então, a gente percebe, eu diria, uma certa obsessão. Evidentemente que aí já é antiético. Ou seja, por quê? Porque está correndo um risco que não tem proporção
com o benefício, né? E, ao mesmo tempo, a vaidade, né? E quando a vaidade é vaidade mesmo, evidentemente que é um dos pecados, né? A vaidade é um dos pecados capitais, não é? Pegando o sentido amplo da palavra, não é? Eu sou melhor, eu sou mais bonito, etc. Então, essa distinção é básica. Corretivo, sim, na medida que tiver competência, tiver, etc., necessidade mesmo. Agora, o estético tem que ser muito sopesado para ver se realmente convém ou não convém. Até porque, professor, o que a gente quer ajudar as pessoas a perceberem há pouco eu li uma matéria muito interessante de um psicanalista francês, Charles Melman, não é? E ele, com um livro, O Homem Sem Gravidade, gozar a qualquer preço. Não é? Você já leu? Já li. Pois então, e ele diz justamente que o homem, ou seja, a pessoa do século XXI, colocou o prazer à frente do saber e prioriza a estética em detrimento da ética. Quer dizer, o excesso nos dias em que nós estamos vivendo se tornou, de fato, a norma. E o que tem feito com que muitas pessoas acabem, entrando nessa sem muito discernimento e vão entrando numa espécie de escravização moderna, né? Uma espécie de ditadura da beleza. Sim, sim. De certo modo, sim, eu concordo. Agora, há um aspecto interessante que eu gostaria de chamar a atenção. Sim. É que as pessoas costumam fazer, né, na nossa época, na nossa cultura, isso enfim, é comum, fazer uma certa correspondência, uma certa vinculação entre o aspecto da aparência externa da pessoa e virtudes ou vícios. Uhum. E isso pressiona muito as pessoas, né? Eu vou dar exemplo, quer dizer, uma pessoa acima do peso, né, ela vai estar associada com vício, com pecado. Quer dizer, eu não estou dizendo que é assim, mas eu estou dizendo que há uma pressão social para dizer, olha, a pessoa está acima do peso porque ela comete o pecado da gula, ela é avarenta, ela não gosta de trabalhar, é preguiçosa. Quer dizer, há uma certa zona aí de contaminação de noções relativas à moral, não é? E relativas, então, a qualidades de virtude ou de vício das pessoas e o seu aspecto externo. Quer dizer, isso afeta as pessoas. Quer dizer, alguém que por exemplo, não é, esteja acima do peso e essa pessoa ela pode ter muito medo de se sentir rejeitada pelos outros. Olha, os outros vão achar que eu sou preguiçoso, que eu sou uma pessoa avarenta, etc. Quer dizer, então, esse tipo de correspondência é feita muitas vezes sem muito pensamento, né, sem uma maneira muito imediata, mas ele não, enfim, ele não deixa de afetar as pessoas. Ao contrário, afeta muito as pessoas. As pessoas elas se veem afetadas por esse tipo de correspondência. Então, talvez isso responda, em parte, à recorrência tão grande, na nossa época, às cirurgias estéticas. As pessoas não querem dizer, olha, eu não quero que as pessoas me vejam como preguiçoso, guloso, avarento, etc. E por aí vai, não é? Porque aí entra o Frei Moser. E aqui tem um papel importante, eu vou fazer a pergunta e deixar para o segundo bloco para a gente continuar a nossa discussão aqui, que entra um problema justamente a partir dessa fala do professor, dos meios de comunicação. Por exemplo, os publicitários sabem perfeitamente bem como trabalhar isso nas pessoas, nos potenciais consumidores, ou seja, são muito inteligentes, eles acabam transformando aquele objeto da necessidade ali em objeto do desejo, através do marketing, obviamente, não é? Então, criam as necessidades para as pessoas, olha, o padrão, nesse caso da estética, né? O padrão de beleza agora é esse, o artista tal, o jogador tal, o fulano tal, é assim, você também vai ter que ser assim, mas para isso você vai ter que comprar, quer dizer, vão criando essas necessidades, despertando esse desejo e linkado com a felicidade, que se você não conseguir aquele rosto, aquele nariz, se você não tiver aquela roupa, aquele carro, aquela casa, você não vai ser feliz. Então pensa aí, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já já estaremos de volta com o nosso programa em pauta. Não saia daí.